Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Preocupa a grande massa de psicólogos, sociólogos, teólogos, estudiosos do comportamento contemporâneo, um fenômeno perturbador que vem tomando conta da sociedade terrestre. As melhores investigações demonstram que, nada obstante os avanços da ciência e da tecnologia, a criatura humana parece desequipada de recursos para viver em paz. A grande demanda pelas necessidades imediatas, a ansiedade, as paredes do relógio gerando estresse, a insatisfação, as frustrações, têm feito que a criatura contemporânea apresente-se em lamentável estado de desconcerto emocional, em grave perturbação de comportamento. Os estudiosos de conduta asseveram que são resultados dos dias que vivemos e que a tendência em relação ao futuro é ainda mais grave, tendo em vista a superpopulação, os problemas socioeconômicos, a violência urbana e a dificuldade de viver-se o amor. Nada obstante, se fizermos uma viagem pela história da psiquiatria, poderemos constatar que este fenômeno é tão antigo quanto a própria criatura humana. Desejo referir-me à depressão. Esse transtorno psicológico que hoje dizima as mais belas florações da sociedade. Entretanto, remontando aos primórdios da cultura humana, se examinarmos as obras clássicas do pensamento oriental, poderemos encontrar, por exemplo, no Bhagavad Gita, o livro sagrado dos hindus, a descrição de um momento quando Krishna, dialogando com seu discípulo Arjuna, fala-lhe com severidade: a tua felicidade depende de uma luta, porque tu és um príncipe Pandava e estás cercado por adversários cruéis, que são os Kurus. Os Pandavas são de número reduzido, enquanto que os Kurus são numerosos e cruéis. Desejo dizer-te que se torna indispensável numa grande batalha, na qual tu deves exterminar esses inimigos perversos. E o jovem, tomado de surpresa, interrogou ao mentor: e quem são eles? Eu não os conheço. E Krishna lhe acrescentou: os Kurus são teus familiares, tios, irmãos, cunhados, avós, estão em grande convivência contigo, e é necessário que traves uma batalha para exterminá-los. Tomado de surpresa, o jovem arguiu: como poderia matar os meus familiares? Se trata de pessoas da minha família, eu deveria ter para com esses indivíduos compaixão, e eles, por sua vez, deveriam respeitar-me, oferecendo-me a oportunidade do progresso e do bem, ao invés de perturbar-me.
Mas já que se trata de uma batalha, onde travarei essa batalha? E a entidade veneranda elucidou: travarás a batalha no campo da consciência. Porque os Kurus são os vícios e os Pandavas são as virtudes. Essa batalha é inevitável e imediata. E a partir daquele momento, o jovem entrou em melancolia. Eis a palavra como era conhecida a depressão no classicismo das doutrinas psíquicas. Melancolia. Se nos transferirmos para a Bíblia, teremos ocasião de ver o rei Saul, dominado por uma trágica melancolia, entregando-se aos mais terríveis disparates e, ao mesmo tempo, sendo acalmado através dos cânticos, os célebres salmos de Davi, o que se inicia a primeira musicoterapia da humanidade. Ainda na Bíblia, teremos o espetáculo quase dantesco de Jó, aquele que havia sido rico e que, para testar a sua fidelidade a Deus, arrebatara-lhe a fortuna, dizimara seus rebanhos, também fizera morrer os seus servos e os seus filhos. E quando Jó estava na esterqueira, em profunda melancolia, ele lamentava-se, apresentando o lado trágico da sua experiência dolorosa. Se nos transferirmos para o Ocidente, o grande pai da medicina grega terá a oportunidade de identificar os primeiros casos de melancolia no seu consultório 400 anos antes de Jesus. A melancolia faz parte da natureza humana e mais tarde, 200 anos quase, nós vamos encontrar outro pai da medicina grega apresentando os seus humores. Galeno. Galeno asseverava que as enfermidades resultam de um distúrbio nos nossos humores, que são a bilis negra, a bilis amarela, o sangue, a fleuma. Dizia então Galeno que a fleuma era uma das manifestações perturbadoras, mas que naquele momento em que nós éramos vítimas da melancolia, é que estávamos padecendo a herança de Adão. E a bilis negra era uma herança da desobediência de Adão, consequentemente castigo de Deus. Os gregos acreditavam que a melancolia era uma punição dos deuses. Porém, mais tarde, Aristóteles, fazendo uma análise da vida de Sócrates e de Platão, escreve que periodicamente os dois pais da filosofia entravam em melancolia quando eram inspirados pelos deuses. Aí temos duas vertentes. A melancolia abrindo a porta para o estado de desencanto e a melancolia abrindo a porta para a inspiração. Logo depois, outro pai da medicina grega terá a oportunidade de identificar o que será mais tarde a psicose. Areteu identifica entre os seus clientes a mania, que será classificada dentro dos grandes quadros psicopatológicos como de grave perturbação. Já no século II depois de Jesus, a melancolia era tão grande que passou a ser chamada assídia ou assédia e prolongou-se devastadora durante a Idade Média, chegando ao século XIII, em um estado epidêmico tão cruel
que a Igreja Católica considerava como pecado capital, asseverando que essa tristeza que tomava conta de monjas, de religiosas, era passível de uma grave punição, porque se tratava de uma interferência demoníaca para perturbar os que se dedicavam ao ofício divino. Foi por volta do século XVI que, por primeira vez, a melancolia passou a ser examinada de maneira diferente, quando o célebre médico do Blede místico apresentou uma proposta psicoterapêutica, asseverando que os portadores de melancolia deveriam ser levados a lugares alegres, onde estivessem pessoas joviais, comunicativas, com o que não concorda a moderna psicoterapia. Mas até esse momento o cérebro humano era praticamente desconhecido. Foi a partir do fim do século XVII que, por primeira vez, a ciência médica passou a considerar o cérebro como um órgão de grande importância. Até então, acreditava-se que as pessoas amavam pelo coração e pensavam através do fígado. Até hoje, muitas vezes, quando fazemos uma declaração de amor, dizemos que o fazemos com todo o coração. E há aqueles que acreditam que o coração é o órgão do amor, equivocadamente, porque o coração é uma bomba que ejeta o sangue na direção cérebro-coração, pé-coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. E as pessoas então redarguem, mas quando eu amo, eu sinto um certo frisson, uma certa coisa no coração. Mas também quando odeiam, quando tem ciúme, quando tem ansiedade. Porque é o órgão que caracteriza as emoções. As emoções possuem a peculiaridade de serem vasoconstritoras. E diante de uma emoção, seja ela qual for, as artérias se contraem e o órgão cardíaco nos transmite peculiar sensação. Mas ainda será que existem aqueles que pensam, que raciocinam pelo fígado? Os adversários da mulher dizem que as mulheres, quando se encolerizam e se põem a falar, põem a mão na cintura, apertam o fígado. E quanto mais apertam, mais falam, mais raciocinam, o que sem dúvida é uma calúnia. A partir daquele momento, fim do século XVII, a ciência descobriu que o cérebro não era uma massa inútil. Esses dois hemisférios separados pelo corpo caloso são constituídos por uma célula muito especial, que recebeu o nome de neurônio, uma célula nervosa, e que essa célula era terminada por uma cauda, que recebeu o nome de axônio. Começam então as investigações cerebrológicas, e a partir do século XVIII, o cérebro começou a receber cuidados especiais. Foi então que um cientista francês estabeleceu que nos transtornos de ordem emocional, de ordem psiquiátrica, existem dois fatores essenciais que são responsáveis pela sua ocorrência. Um deles, de natureza endógena, interna, a hereditariedade. As enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas seriam responsáveis por esses transtornos, particularmente pela melancolia, que a partir do século XVII
aparece pela primeira vez na literatura inglesa com o nome de depressão. Mas também existem fatores externos, exógenos, os fatores psicossociais, socioeconômicos, do relacionamento afetivo, as dificuldades da convivência no lar, gerando uma certa predisposição para a instalação do grave transtorno da depressão. Foi, no entanto, a partir do século XIX, que a ciência constatou que esses neurônios são fundamentais para a nossa vida, porque são as únicas células que, ao morrerem, não se repetem. Na atualidade, existe uma corrente que pretende dizer, na área da ciência médica, que alguns neurônios repetem-se, mas o que ainda não está comprovado. Por volta do ano de 1900, o grande psiquiatra alemão Emílio Kraepelin estabeleceu que a depressão apresenta-se sob dois aspectos: a melancolia, a tristeza, aquele sentido de ausência de motivação para viver, o vazio existencial que ele denominou depressão unipolar. E uma mudança súbita, a exaltação, o entusiasmo, quando a pessoa se acredita herói, quando passa a ouvir vozes, a ter visões, a depressão bipolar. Normalmente, quando o paciente sai desse estado morboso e se exalta, a família pensa que ele se recuperou. E é um momento muito grave, porque o paciente vai ter um novo surto, uma nova queda, e nessa queda ele suicida-se. Não é que o paciente queira suicidar-se, é que a depressão proporciona uma sensação profundamente desagradável, um vazio, uma ausência tão terrível, que o paciente deseja aniquilar o raciocínio, apagar essa sensação perturbadora e vai empurrado por impulso na direção do suicídio. Ainda por volta do ano de 1900, o grande psicanalista Sigmund Freud publicou uma obra muito interessante, que é intitulada Melancolia e Perda. Nessa obra, Freud estabelece que a perda é um fator básico para desencadear a melancolia. A perda do emprego, a perda da afetividade, a perda de um relacionamento, a perda de um objeto de estimação, a perda de dinheiro, a perda de uma pessoa. E aí não concordamos com Freud, porque pessoas não as perdemos, perdemos objetos. Pessoas morrem, desencarnam, falecem, mas não as perdemos. E diz Freud que é natural que durante 4 semanas aproximadamente, a pessoa entre no estado melancólico. Mas se essa melancolia ultrapassa o período de 6 semanas, ela torna-se patológica, necessitando de terapêutica, de tratamento especializado, seja ele psicanalítico, psicológico ou psiquiátrico. A ciência começa agora a entender que o cérebro tem um papel fundamental na depressão, nos transtornos de natureza psicótica, na síndrome do pânico. Esses neurônios são essenciais, porque são eles que respondem pela nossa vida afetiva, pelos nossos movimentos, pelas aspirações, pela manutenção da inteligência, da memória e, ademais, de quaisquer sentimentos nossos. A ciência começou a investigar profundamente. E no ano de 1940, a neurologia asseverou que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios.
como diariamente morrem 15 milhões. Havia a lenda de que uma pessoa de 40 anos, 45 já era velha, porque morrendo diariamente 15 milhões de neurônios, aos 40 anos, havia uma reserva muito pequena dessas células nervosas. E o curioso é que naquela época acreditava-se nisso. A mulher, por exemplo, quando entrava no ciclo da menopausa, ao desespero que a aturdia, o desencanto pela vida, e costumava dizer que não tinha mais aspiração para nada, pegava agulhas de crochê e de tricô e ia tricotear a vida alheia. Os homens, quando chegava o período da andropausa, também experimentavam o transtorno, colocavam um boné na cabeça, iam jogar dama, gamão, paciência, nas cidades do interior à sombra das árvores, ou nas barbearias onde falavam da vida alheia. Esse acreditava que a vida útil do indivíduo não ultrapassava a casa dos 50 anos. Por volta de 1950, com o avanço dos microscópios eletrônicos, a ciência psiquiátrica constatou que nós possuíamos aproximadamente 50 bilhões de neurônios. E por mais que morressem, havia sempre uma reserva técnica, porque aquela cauda, aquele axônio, estimulado pela mente, produzia verdadeiras ramificações, que os gregos chamam dendrites. E essas ramificações davam continuidade às neurocomunicações, às sinapses cerebrais, às mensagens de intercâmbio. E a vida mental passou a ser considerada até provavelmente 55 anos. Era muito comum uma pessoa válida de 55 anos dizer: eu já não tenho mais memória, já não consigo guardar mais nada. E era preguiça mental. Nos anos 70, surgiu a neurociência. E a neurociência pôde demonstrar que nós possuíamos aproximadamente 70 bilhões de neurônios. E por mais que morressem os neurônios, os sobreviventes, estimulados pela nossa mente, continuavam as suas comunicações, como ocorre no organismo fisiológico. Se nós perdemos o rim, o outro funciona duplamente. Se temos uma problemática pulmonar, o outro pulmão funciona com a mesma riqueza. Um ouvido, um olho. Então a ciência alargou os horizontes da vida e passamos a ter uma vida válida até os 60 anos. Mas por volta da década de 1990-2000, que foi consagrada pelo presidente George W. Bush como sendo a década do cérebro, atendendo à solicitação de cientistas americanos e europeus, porque o cérebro humano pode ser decodificado e estudado mais em 10 anos do que durante em toda a história da humanidade. A ciência descobriu que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios cerebrais. E descobriu uma coisa fascinante, que os homens possuem alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Não se descobriu a finalidade. Seria uma reserva técnica. E a idade mental passou para 65 anos no homem, 70 anos na mulher. Nos países desenvolvidos, 75 anos para a mulher, 70 anos para o homem. E a velha desculpa de que a velhice não deixa a pessoa aprender nada caiu por terra. Eu me encontrava na cidade de Lyon, na França, onde nasceu Allan Kardec há 200 anos.
Ele nasceu ali no dia 4 de outubro, no dia 3 de outubro de 1804. E eu me encontrava realizando uma série de conferências e estava convidado para proferir uma delas na Universidade Lyon II. É uma universidade para a terceira idade. E quando eu cheguei, o meu anfitrião, o professor François de Laplantine, deu-me o tema que gostaria que eu abordasse: a reencarnação à luz da antropologia e da etnografia, porque ele era o professor dessas duas disciplinas. Com uma admirável tradutora ao francês, Madame Montmartin, brasileira radicada em Paris há muitos anos, uma tradutora tão extraordinária que ela traduz antes de eu dizer. Quando se trata de alguma frase de Allan Kardec, por exemplo, ela é espírita, e eu apresento a frase pela metade, para facilitar-lhe a tradução, ela traduz a frase inteira. E eu lhe digo baixinho: mas eu ainda não falei. E ela diz: agora vá adiante, porque eu já traduzi. Estava Madame Montmartin traduzindo-me. E quando terminamos, depois de 1h30, atendemos a perguntas e respostas, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. E ao terminarmos, fez-se um círculo de pessoas gradas. E entre elas, uma das mulheres que mais impressionou a minha vida. Tratava-se de uma senhora eminentemente parisiense, jovial, com um chapéu de flores primaveris, de terceira idade, aliás, de quinta idade. E ela me disse: Monsieur Franco, eu adorei a sua conferência e achei a reencarnação impressionante. Eu não conhecia a reencarnação. Eu tenho 82 anos. Eu olhei para ela e, como eu tenho olho clínico, eu vi que ela havia tirado alguns anos da idade. Porque a mulher que não retira alguns anos da idade não é feminina, é doente. Faz parte do sexo feminino. Diminuir um pouquinho, 15, 20 anos, que diferença faz? Na Mansão do Caminho eu tenho uma amiga, e há poucos meses ela disse-me: Divaldo, eu quero convidá-lo para comemorar os meus 40 anos. Nós somos amigos há 30. E a filha dela disse: mamãe, eu tenho 42. Ela disse: meu Deus, que cabeça, para os meus 50 anos. Mamãe, para os 60. Ela é mais velha do que eu aqui em segredo. Eu disse: olha, seja que idade for, eu estarei lá. Importa você. Mas eu vi que aquela mulher coquete, aos 82, a idade dela é a oficial 87, estava dizendo-me que estava fazendo o curso de antropologia. E eu fiquei admirado, porque ali estava a prova dos neurônios cerebrais. Senhor Franco, eu quero dizer-lhe que eu já fiz 3 anos e só me faltam 4. Eu então perguntei-lhe: e a senhora pretende clinicar? Depois que a senhora se forme, a senhora vai abrir algum consultório? É claro, senão eu não estava estudando. Mas minha senhora, já pensou numa hipótese? Eu sei que é absurda, uma hipótese remota, mas, por exemplo, já pensou na hipótese da senhora morrer antes? Se eu morrer antes, não há problema, porque conforme o senhor acabou de falar, na outra reencarnação, eu já venho antropóloga. Então eu estava vendo ali a grandeza dos neurônios cerebrais. Olhei para ela, eu era mais jovem, 15 anos quase, e disse: ela é o meu modelo para o futuro. E agora que eu estou, não vou dizer quantos anos, apesar de nossa querida Ivone dizer a data do meu nascimento fielmente, mas como é uma data bastante recuada, eu tenho certeza de que ninguém calculou, porque é um pouquinho atrapalhado. Agora eu olho para o futuro e lembro-me do meu padrão. E em realidade, os nossos neurônios cerebrais são realmente os instrumentos da nossa vida,
controlados pelo ser que somos. Não são eles que nos dão o pensamento nem a consciência. É a consciência que vive seus neurônios, mas eles não vivem sem ela. É a consciência extrafísica, o espírito imortal que os trabalha. E à medida que o espírito os exercita, eles são cada vez mais lúcidos. Hoje eu tenho uma memória melhor do que quando contava 40 anos. Porque aos 40 anos eu tinha muitas interrogações, muitas perguntas, muitas preocupações. E naturalmente na área da memória nós temos uma manifestação seletiva. A memória elege aquilo que nos agrada e nós guardamos. E aquilo que não nos é tão interessante, a memória naturalmente descarta. À medida que os anos passamos e continuamos pensando, estudando, esforçando-nos, nós selecionamos o que realmente interessa à vida e enriquecemos a memória cada vez mais. É uma questão de exercício. Porém, o mais fascinante é que os cientistas descobriram como é que esses neurônios trabalham. Eles produzem uma certa substância, quase um hormônio, a que deram o nome de neuropeptídeo. Já conseguiram classificar 65 neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos são responsáveis pela nossa vida mental, pelo nosso movimento. Por exemplo, a célebre dopamina, que é uma substância produzida pelos neurônios. Quando escasseia, nós temos transtorno de Parkinson, esse que matou Sua Santidade o Papa João Paulo II. Mas também descobriu que na parte posterior do cérebro há duas áreas, chamadas locus ceruleus e RAF. Essas duas áreas produzem neuropeptídeos específicos, serotonina, noradrenalina. Quando por um choque, por fator de hereditariedade, uma pessoa que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ambos os cônjuges são depressivos, a pessoa terá 70% de probabilidades de ser depressivo também. O fator hereditariedade é um desencadeador da depressão, mas também os traumas da infância, os tormentos sexuais, as frustrações, as enfermidades como a AIDS, as enfermidades coronarianas, o câncer, as degenerativas, as sequelas delas levam-nos a transtornos depressivos graves. Também a falta de certas substâncias levam, particularmente a mulher, à síndrome do pânico. Até 1970, acreditava-se que a síndrome do pânico era uma forma de depressão. Mas naquele ano, o célebre psicólogo da Costa selecionou a síndrome da depressão e a síndrome do pânico e estabeleceu que são transtornos perfeitamente diferentes. E apresentou a terapêutica para a síndrome do pânico, a terapêutica psiquiátrica, através da ingestão de barbitúricos, porque se acreditava que a síndrome do pânico era moderna, e a verdade é muito contrária. A tradição da psiquiatria conta, desde os primórdios da mitologia grega, havia o deus Pan, aquele metade homem, metade cabra. Ele era encarregado pelos deuses de tomar conta das montanhas da Arcádia. Quando alguém se adentrava nos seus domínios, ele aparecia e a pessoa fazia um pânico. Então, a síndrome do pânico é muito antiga e é tipicamente feminina, embora ela também possa perturbar a organização masculina. Esta afeta aos hormônios da mulher, da mesma maneira que esses neuropeptídeos
A serotonina, a noradrenalina respondem pela afetividade. Vai chegar o dia em que a nossa declaração de amor será muito específica. Eu te amo, iremos dizer, com todas as minhas serotoninas e noradrenalinas, e não mais pelo coração. Mas a ciência percebeu também que através de recursos químicos de laboratório é possível sintetizar esses neuropeptídeos. E a pessoa fazendo uma terapia psiquiátrica, recebendo substâncias específicas, naturalmente consegue a recuperação do seu transtorno. Porque o cérebro tem a possibilidade de aceitar a substância química. O Prozac, o salicilado de lítio e outras são absorvidas pelo cérebro, que forra os neurônios das regiões carentes e continuam dando as neurocomunicações e a pessoa melhora. O grave problema de latino-americanos, particularmente de brasileiros, é que acreditamos que no momento em que nós melhoramos, a primeira coisa que fazemos é gritar, já estou bom, e largamos a terapia. E naturalmente criamos um quadro repetitivo. E enquanto a substância química beneficia o cérebro, nós estamos muito bem. Mas de repente qualquer choque, qualquer emoção, e o novo surto, e nós passamos a ser depressivos renitentes, até nos tornarmos depressivos crônicos. A depressão deve ser enfrentada com seriedade. Não é uma doença, mas é um distúrbio. E é um distúrbio que se pode agravar. Para dar ideia da sua gravidade, em uma obra publicada nos Estados Unidos e traduzida ao português, de autoria de um jornalista depressivo crônico, o Sr. Solomon, a obra O Demônio do Meio-Dia. Ele diz que nos Estados Unidos, em 270 milhões de habitantes, 25 milhões são depressivos crônicos. 25 milhões são depressivos intercorrentes, periodicamente fazem depressão. E depois do atentado de 2001, o atentado terrorista, até 2010, haverá uma média de mais 50 milhões de depressivos. No Brasil, que é um país sem estatísticas desse gênero, nós vemos a depressão marcada no rosto da pessoa, o semblante caído, a face triste, o sobrolho carregado, o desencanto ou a excitação. Quantas vezes eu faço testes coletivos? Estendo em um ponto de ônibus, numa sinaleira, eu olho para uma pessoa, naturalmente. A pessoa primeiro fica embaraçada e eu continuo olhando com um ar de riso. A pessoa, ao invés de sorrir para mim, quando é agressiva, pergunta com mau humor, qual é o caso? Está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu digo nem uma coisa nem outra. Eu estou rindo da beleza do dia. Certa feita na cidade de São Paulo, na esquina da Avenida Ipiranga com São João, eu fiz um teste para ver o paulistano se era neurótico, agressivo ou não. Coloquei-me ao lado da sinaleira e na hora que abriu, que a multidão atravessou a Avenida São João, eu olhei para aquela massa amorfa, agitada, e ri. E tive a infelicidade de pegar um rapaz. Aí olhei para ele era musculoso, semelhante naquele tempo ao orangotango de praia, que fazia halterofilismo. Ele me olhou assustado e enfezou. Abaixou a vista. Psicologicamente eu sabia que ele ia olhar outra vez para conferir. Continuei rindo. Ele olhou e encolerizou-se. Então ele veio na minha direção, dominado pela cólera, e chegou assim bem de frente do meu rosto e perguntou com toda a sua masculinidade, qual é o caso? Eu disse, não sei.
Mas não sabe como. Eu digo, eu não sei o que está perguntando. Mas não está rindo para mim? Eu digo, não, Senhor. Você não está rindo para mim? Eu digo, não. Como não? Eu disse, eu não posso estar rindo para você, porque eu sou cego. Ele teve um choque. Você é cego? Eu disse, sou cego. E fiquei cego, claro. Ele passou a mão para conferir, eu de olho duro. Mas ele disse uma coisa que me ofendeu tanto. E o que é que está fazendo aqui, meu velhinho? Isso não se diz a uma pessoa da minha idade, nem na outra encarnação. Então, redargui. Eu estou aqui esperando uma alma bondosa para me fazer atravessar a rua. Aquele rapaz agressivo diante de um cego mudou de atitude. Pegou no meu braço e disse, eu levo. Eu atravessei. Quando eu cheguei do outro lado, eu apalpei o mármore do Banco de Boston. E disse, muito obrigado. Agora eu estou em casa. E ele me disse, não, senhor, eu vou levá-lo em casa. Eu digo, de jeito nenhum, muito obrigado. Eu aqui conheço bem, mas me garante que vai direito. Eu digo, vá em paz. Deus o abençoe, meu filho. E ele disse que assim seja. Eu disse, comigo ele é espírita. Porque se ele fosse católico, ele diria amém. Se ele fosse testemunha de Jeová, diria aleluia. Mas quando ele disse que assim seja, ele é espírita. Então eu olhei desaparecer da multidão e corri de volta para meu posto de observação. E pesquei 32 pessoas. 28 me agrediram, sem eu dizer nada. Apenas eu olhei sorrindo. Uma dona de casa que vinha de supermercado, eu fiquei olhando para ele sorrindo. Ela chegou bem junto de mim, colérica, e gritou, nunca me viu, não, miserável? Eu disse, não, é a primeira vez. E ela saiu. Então isso denota o nosso distúrbio de conduta. Mas graças à evolução da farmacologia, podemos controlar os nossos distúrbios de comportamento, fazendo uma terapia cuidadosa. Mas nós brasileiros temos um conceito falso. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, meu Deus, o que é que vão dizer de mim? Claro que não vão dizer nada. Se eu tenho problema de vista, eu procuro um oftalmologista. Se eu tenho problema de estômago, de pulmão, eu procuro um especialista. Se eu tenho um problema cerebral, eu procuro um psiquiatra. Se eu tenho um problema de conduta, eu procuro um psicólogo, um psicanalista. Muitas vezes a pessoa vem até mim com vários distúrbios de conduta. E eu digo suavemente, procura um psicólogo. Mas, Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo, não, mas vai ficar. Então procure o atendimento antes. É uma tradição estúpida. E nós dizemos, mas os remédios me fazem muito mal. Mas é para isso mesmo. A terapia psiquiátrica é agressiva. É para obrigar o neurônio a produzir a substância que está em carência. Portanto, nós ficamos impregnados. Ficamos algo trêmulos. Ficamos algo aturdidos. E à medida em que os hormônios cerebrais, numa expressão não correta, vão sendo eliminados e projetados na corrente do sistema nervoso central, o médico vai diminuindo a carga, vai substituindo a terapêutica, até retirá-la toda, sem que haja condicionamento. As pessoas desculpam-se dizendo, eu tenho medo de ficar dependente. Mas não tem medo de ficar dependente do cigarro, nem do álcool, nem das drogas aditivas. Mas tem medo de ficar dependente da substância que lhe proporciona a cura. Isso é um paradoxo. E a depressão continua generalizada. Existe a depressão infantil, juvenil, adulta, senil. A depressão pré-parto, por causa do metabolismo da mulher. A depressão pós-partum. E ela se alarga em várias manifestações. Não apenas quando a pessoa fica ensimesmada, triste. Muitas vezes a pessoa experimenta dores musculares, dores na região da coluna,
abaixo da cabeça, dores de cabeça, são sintomas de depressão, insônia, interrupção do sono. A pessoa tem o primeiro sono muito bom, depois acorda, tem dificuldade de recompor-se. A sensação desagradável pela manhã quando levanta, uma certa preguiça. A pessoa começa a planejar, meu Deus, eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que dar tantos passos. É um tormento. Quando estamos bem dispostos, nem nos ocorre. São sintomas de depressão. Vale a pena, na primeira sintomatologia, procurar o seu clínico, para que ele faça uma avaliação. Depois ele encaminhará o psicólogo, se for o caso de um transtorno de natureza emocional, fruto de uma educação de uma mãe castradora, de um pai ébrio, de uma família desajustada. Quanta coisa nós bloqueamos na infância, mas fica dentro de nós como um tormento no inconsciente. E de repente uma frustração amorosa desencadeia aquilo que está guardado em nosso mundo íntimo. Quantas vezes, momentos de cólera que nós recalcamos e que vão atuar em nosso cérebro, transformando em transtorno de natureza depressiva, necessitando de um pouco de terapia psicológica, mas ao lado dessas terapias fundamentais, também sugerimos a terapia acadêmica da homeopatia, que possui específicos para o transtorno depressivo, para a síndrome do pânico, para transtornos psicóticos esquizofrênicos e de outras denominações, e outras terapias alternativas. Solomon, na sua obra magistral, refere-se que hoje existem nos Estados Unidos aproximadamente 200 terapias alternativas. Então nós dispomos de um arsenal que nos pode proporcionar muito bem a saúde. É mais ou menos isto, com as definições clássicas, que diz a ciência médica na área da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. No entanto, coube ao Espiritismo a tarefa gloriosa de ir mais longe na análise dos problemas humanos. O Espiritismo veio informar que enfermo não é o corpo, é o espírito, que possui débitos de outras existências e, ao reencarnar-se, plasma na matéria a tendência, aquelas possibilidades que vão produzir nos neurônios cerebrais as carências compatíveis das diversas substâncias, as cerebrinas, as dopaminas e tantas outras. E o espírito, muitas vezes, o enfermo. E a terapêutica, além do recurso médico, deve ser realizada no âmago do próprio espírito. O Espiritismo, ajudando a psiquiatria e as escolas psicológicas, estabeleceu que muitas vezes os problemas de natureza psicológico-psiquiátrica têm uma outra origem, além daquelas causas internas, das causas externas, tem uma psicocausa, a causa espiritual, que é resultado da interferência de espíritos negativos em nossas vidas, dando lugar a obsessões, como os gregos se referiram, que seria um castigo dos deuses à melancolia. Não é um castigo de Deus, mas é a consequência dos nossos atos abomináveis, dos erros que perpetramos em outras vidas. E aqueles que foram nossas vítimas, não nos perdoando, voltaram para cobrar a dívida que nós tivemos para com eles. E através de um processo de imantação, mente a mente, começa um fenômeno hipnológico. A tristeza, a ideia fixa. Quando nos vamos deitar, nosso sono é interrompido por pesadelos cruéis.
É o momento quando nós os encontramos e eles nos agridem. Voltemos desesperados ao corpo, com sudorese fria, com ansiedade e palpitação cardíaca, e temos dificuldade para dormir. E essa obsessão, Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, demonstrou que se apresenta sob 3 aspectos. A obsessão simples, que seria um transtorno neurótico. A obsessão por fascinação, que seria uma forma de transtorno depressivo. A obsessão por subjugação, que seria um transtorno esquizofrênico. Não desejamos aqui dizer que todo e qualquer problema psiquiátrico seja de natureza obsessiva. Por isso que caracterizamos o problema fisiológico. Mas na raiz de qualquer distúrbio dessa natureza, o espírito encarnado é o devedor. E aqueles inimigos podem provocar o transtorno, que mais tarde virará orgânico, ou podem ser atraídos quando o transtorno é orgânico e as defesas morais do paciente caem, aumentando aquela característica degenerativa. Allan Kardec, com muita sabedoria, ao encerrar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 últimas linhas ele diz: quando uma obsessão é muito prolongada, o cérebro enferma e faz-se necessário a assistência médica, ou se faz necessária também a assistência com passes magnéticos. Ele já previa naquela época o distúrbio cerebral, provocado pela incidência de uma força extrafísica, a mente do desencarnado. Como medida cautelar, diante dos quadros depressivos, das síndromes do pânico, dos distúrbios esquizofrênicos, a terapêutica especializada e a terapêutica espírita. O espírito, Santo Agostinho, assevera com propriedade que o maior recurso contra a obsessão é a fé em Deus. E Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, assevera que se nós nos utilizarmos da oração, da paciência, da benevolência, da ação da caridade, nós sairemos do quadro depressivo com muita facilidade, porque o bem que nós fazemos transforma-se em recurso favorável que nos diminui a dívida. Todo bem que operamos anula o mal que fizemos. Eis porque a doutrina espírita estimula a ação da caridade, da beneficência, do altruísmo, do humanitarismo, do bem-fazer, porque são méritos que nós adquirimos e que pesam na balança em favor da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. A depressão é, portanto, também de natureza espiritual. Dispomos da terapia dos passes. A ciência provou que existe um 4º estado da matéria, chamado bioplasma. E agora estuda uma 5ª manifestação do estado da matéria, que é o plasma. Nós podemos transmitir energia e podemos captá-la. Quantas vezes encontramos alguém e apertamos-lhe a mão e perguntamos: como estás? Com terrível dor de cabeça. Saímos dali e levamos a dor de cabeça dele. Quantas vezes estamos indispostos e acercamos-nos de alguém e dizemos: que sensação agradável, é tão bom estar com você, eu melhoro na hora. É que esse dínamo gerador de energia favorável irradia propriedades curativas. O Espiritismo nos ensina que através do passe, da transmissão bioenergética, nós restabelecemos o mecanismo do equilíbrio fisiopsíquico do paciente, se ele entrar em sintonia. É natural. Sai Baba tem uma imagem muito bonita. Ele diz que se nós pegarmos uma pedra
dessas pedras de ferro e jogarmos no oceano por 10 bilhões de anos, cercada de água por todo lado, ao retirarmos e quebrarmos, ela está seca por dentro, porque não é porosa. Mas se colocarmos no sereno uma pedra pómez, ao abri-la, está úmida, porque assimilou o sereno da noite. Há pessoas que são reagentes. Estamos aplicando passe e a pessoa está dizendo, vê lá se eu acredito nessa baboseira. Mas a pessoa não tem cultura para dizer se acredita ou não, porque nunca investigou. São esses precipitados que acreditam que tudo aquilo que crê existe e o que não crê não existe. São os vaidosos de poucas culturas reais. O Espiritismo, além disso, estimula o sentimento do perdão, o perdão das ofensas, porque está provado hoje que a ausência do perdão é um dos fatores desencadeantes de enfermidades, porque obriga nosso cérebro a produzir substâncias degenerativas que são assimiladas pelo sistema nervoso central, que as encaminha ao sistema endocrínico das glândulas de secreção endócrina, que encaminha ao sistema imunológico e nós adoecemos. As pessoas temperamentais, ciumentas, raivosas, são mais doentes do que as pessoas extrovertidas, afáveis, amigas. Já dizia Carl Gustav Jung, as pessoas introvertidas adoecem mais do que as pessoas extrovertidas. A Universidade de Los Angeles, a partir dos anos 80, criou risoterapia. Sorrir faz bem, gargalhar não, que é histeria. Mas quando a pessoa sorri, ela produz na saliva uma substância que é encarregada da digestão. E essa substância é mantenedora do sistema imunológico, a imunoglobulina. Fizeram experiência de laboratório. Levaram jovens para assistir filmes de guerra, de sexo explícito. E quando saíram, mediram a saliva. Eles estavam com carência de imunoglobulina e adoeceram. Tiveram gripes, problemas respiratórios. Levaram pacientes de câncer, de AIDS, pacientes terminais. E projetaram filmes de Madre Teresa de Calcutá. Filmes dos irmãos Marx. Filmes dos Três Patetas, e os pacientes começaram a rir, comoveram-se. Quando mediram, estavam com alta dosagem de imunoglobulina. E passou-se a esse trabalho de risoterapia. Sai uma obra notável de um médico que provocava sorriso nos seus pacientes. Também foi uma película cinematográfica de grande sucesso, há 5 para 8 anos. O Espiritismo é a doutrina de otimismo, e graças ao seu otimismo produz em nós essa produção de imunoglobulina. O cérebro produz substâncias curativas. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo liberta-nos, é terapêutica. E o perdão é absolutamente libertador. Mas o Espiritismo ainda tem um instrumento que nós chamamos sessões de desobsessão. Quando aqueles perseguidores cruéis são trazidos pelos guias espirituais e em diálogos terapêuticos, da mesma forma como faríamos com pessoas, orientamos-los, esclarecemos-lhes, demonstremos que eles já morreram e estão perturbados fazendo mal, que eles merecem ser felizes, que a vida prossegue, não lhes cabe cobrar dívidas de ninguém, porque ninguém fica sem pagá-las. As leis divinas têm códigos. Não é necessário que o meu cobrador torne-se-me um grande verdugo, porque eu tenho mecanismos de depuração. A divindade possui recursos próprios, a pobreza, a solidão, as enfermidades orgânicas, os distúrbios emocionais, tantos mecanismos, os acidentes, os infortúnios, são recursos terapêuticos da divindade que não necessita de ninguém para se tornar cobrador. A lei divina é de amor. Se alguém me faz um mal, pior para ele.
Quando eu faço mal, pior para mim. Se alguém me odeia, está pior do que eu. Quando eu odeio, encontro-me numa situação lamentável. A proposta, portanto, terapêutica do Espiritismo é valiosa para todo e qualquer problema na área da saúde orgânica, na área da emoção, dos distúrbios psiquiátricos. Claro que não deveremos esperar milagres. Pessoas com problemas de 30 anos vêm até mim e dizem: Divaldo, me cure. Eu digo: meu bem, você que se tem que curar. Eu vou lhe dar a orientação, mas você é que vai curar-se. Ah, mas eu não tenho força. Eu digo: esforce-se. Se eu tomar o remédio, você não fica bom nunca. A pessoa mais querida nossa, quando enferma, e se recusa ao remédio, nós não podemos fazer nada. Muitas mães desesperadas veem: meu filho é toxicômano, o que é que o senhor pode fazer com ele? Traga-o aqui. Ah, ele não vem. Não posso fazer nada. Não posso obrigá-lo a deixar de tomar o tóxico. O álcool, no alcoolismo, a problemática é a mesma. O paciente tem que querer. E as pessoas: mas ele não quer. Aguardemos. A dor dobra a serviço de todos nós. Às vezes não queremos puxar-me para dar uma de elegante, de formosinho. Mas a dor, quando chega mesmo, nós mudamos de conduta compulsoriamente. O Espiritismo, portanto, nos proporciona uma terapêutica preventiva. Cultive o otimismo. Não se deixe abater pelos conflitos. Todos temos conflitos. Quando emergir de nosso inconsciente profundo um conflito, procuremos diluí-lo. Toda vez que nos vier uma ideia negativa, evitemos pensar nela. Mas nós somos masoquistas, adoramos. Vemos uma pessoa que nos fez um mal e ao invés de sorrir para ela, ficamos: ali está o miserável. Praga eu não rogo nenhum, mas Deus há de cobrar. E nós vamos aumentando a ira. Se a pessoa vem nos pedir desculpa, ao invés de fazermos nós falamos: ah, agora você pede desculpa, não é? Mas você lembra do mal que me fez? Já viram briga de marido e mulher? Não pode haver nada mais ridículo. Deveria haver uma câmera mágica escondida para filmar todas as brigas. E na hora do beijinho, a câmera projetar. Para a pessoa ver como ficam ridículas. Principalmente a mulher, que é um pouquinho mais falastrona. Ela, para se vingar do marido, ou do companheiro, do amante, do amigo, ela diz assim: pois eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca lhe disse. Eu nunca tive uma ideia que você prestasse. E então diz coisas horríveis. Eu há muito tempo que estou para dizer isso. Mentira, nunca pensou. Está pensando naquela hora e dizendo. E quando acaba de dizer, arrepende. Porque descarregou. Bem, você me perdoa. E o homem que é sádico, olha para ela e diz assim: não, você pensa que eu vou me esquecer. Era assim que você pensava de mim? Não, meu bem, eu não pensava. Pensava. Foi você quem disse. E então os dois infantis ficam brigando por alfinetes. Eu me recordo de uma vez, eu estava à porta de uma casa e duas crianças começaram a brigar. E uma delas empurrou a outra caiu, bateu aqui a testa, saiu um pouquinho de sangue. A mãe, quando viu, saiu furiosa. A outra mãe foi proteger o algoz e as duas começaram a brigar, a xingar. E a vítima choramingava. E a mãe da vítima disse: vou chamar um carro, vou dar queixa, vou imediatamente fazer corpo de delito, vou colocar advogado, isso é um assassino. E saiu furiosa. Quando ia saindo com o menino, e eu ali pasmado de ver a infantilidade. Aí o menino disse assim: Zeca, peraí que a gente volta já para a gente brincarmos, tá? E os adultos, odiando-se por uma coisa banal, perdemos o equilíbrio do nosso comportamento. E isso nos faz muito mal. Passamos mais o tempo contrariados, cogitando de ideias negativas, esperando não dar certo, do que otimistas. Vejo pessoas que vão buscar um emprego e vão assim: eu sei que não vai dar certo. A minha vida é horrorosa, eu sou mesmo azarado. Ele vai olhar para a minha cara e vai dizer: deixa o currículo aí, depois eu lhe chamo. E não dá outra. Quando ele chega exumando esse mau humor, esse pessimismo, o futuro chefe capta e diz: ah, pois não, pode deixar o seu currículo aí. Não deixe não, porque ele não vai chamar nunca mais.
Nós deveremos chegar alegres, olharmos aquele que vai ser o nosso patrão e dizer: eu vi o anúncio e eu sou o candidato ideal para o seu emprego. Ter experiência? Não, senhor, mas vou tê-la. Eu nunca trabalhei nessa área, mas eu trabalharei uma semana grátis e o senhor verá que vai ter o melhor funcionário que jamais passou por aqui. Ele vai dizer: mas que pretensioso, eu vou arriscar só para poder demiti-lo. Arrisca, e a gente se torna o gerente e bota ele para fora, como é natural. Cultivar o otimismo, voltarmos-nos para Deus, fazer a viagem de busca desse Deus interno que está dentro de nós. Acabarmos com o mau humor, são terapêuticas, apresentadas pela doutrina espírita, e que estão ao nosso alcance. E quando se houver instalado uma problemática, procurarmos o recurso médico. O Espiritismo e a ciência marcham lado a lado, um amparando o outro, porque o Espiritismo estuda as causas e a ciência trata dos efeitos. Diante da imensa multidão de depressivos, Jesus volta da condição de psicoterapeuta da humanidade, de terapeuta por excelência. A doutora Hannah Wolff, a maior psicanalista alemã dos últimos anos, disse que Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade, porque ele penetra no âmago do nosso sofrimento, encontra a causa e pergunta apenas: tu crês que eu te posso curar? Tu crês que eu te posso salvar? E de acordo com a nossa resposta, ele faz: creio, mestre. Porque quando nós cremos, nós predispomos o organismo à saúde. Quando nós descremos, predispomos neurônios cerebrais ao desequilíbrio. A depressão, portanto, pode bater em retirada. Eu sei que aqui nós temos pelo menos 15% da multidão de pessoas depressivas. Ao sairmos daqui, façamos uma revisão dos motivos do nosso vazio existencial, da nossa tristeza. Se foi o namorado que partiu, por que ficar depressivo? Existem 3 bilhões de homens na Terra. Por que ficar triste por causa daquela coisa? Substitui por 30. Aí estão rapazes formidáveis, que não querem nada com nada, mas que vale para distrair. Esse é o rapaz que está triste, melancólico, porque a sua gata foi embora. Está na época de se amar a gatos e gatas, que coisa bárbara. Antes se amavam a pessoas, mas a gato deixou. Ele está depressivo, de piercing, e está agora no alcoolismo. Meu Deus, existem 3 bilhões de mulheres. Dá um pulinho na Austrália, que há 6 mulheres para um homem. E a pobre da mulher dá uma carreirinha na China, que estão 5 homens para cada mulher. E está resolvido o problema. Não levar a sério essas vicissitudes. Muitas vezes alguém que nos abandonou foi para o nosso bem. Nós vamos encontrar esse alguém adiante, em outra circunstância. Ele feliz e nós também felizes. Daí a grande proposta: ame, desculpe, perdoe, faça todo o bem que estiver ao seu alcance. Mas não cultive o morbo, as ideias negativas, as viciações, as influências perturbadoras. E lembre-se de que Jesus disse que Deus é amor, conforme a palavra de João. E por nossa vez digamos: Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão,
Eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Eu oro por eles e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que tauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se põe a reclamar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de Douro, uma casa no caminho, um bangalô, seja o que for. Mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.